Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E hoje, na nossa aula, a gente vai tratar sobre o caráter comunitário da vocação humana, certo? Eu vou iniciar o texto lendo junto com vocês e conforme eu for lendo, eu vou explicando alguns pontos importantes, tá certo? Logo mais, também a gente vai fazer a nossa atividade referente ao texto. Então, vamos começar. O caráter comunitário da vocação humana. A pessoa humana tem a necessidade de uma vida social, mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade e o diálogo do ser humano, desenvolvendo as próprias virtudes e vai se tornando o que é chamado de um ser social. Ou seja, nesse primeiro parágrafo, a gente que vive em sociedade, o homem, né, o ser humano ou o ser social que vive em sociedade, ele tem a necessidade de uma vida social, de uma vida entre amigos, de uma vida entre familiares, conhecidos, de um lazer, né, de participar de esportes e assim por diante. E é através desse intercâmbio com os outros que ele vai desenvolvendo a reciprocidade, que nada mais é que a reciprocidade é quando você dá a outra pessoa, aquilo também que recebe. Então, isso é um vínculo de reciprocidade. Então, se eu dou carinho, se eu dou respeito a outra pessoa e eu recebo de igual forma, eu estou tendo uma relação de reciprocidade com essa pessoa. O diálogo também é muito importante para o convívio humano, né? Para quem vive em sociedade, o diálogo é um meio possível, né, que a gente pode utilizar no dia a dia para evitar conflitos, né? E através dessa necessidade, desse intercâmbio entre os indivíduos, dessa reciprocidade, o humano vai desenvolvendo suas virtudes, do que é ruim, do que é bom, do que é mal, do que é bem, do que pode fazer, do que não pode fazer, e aí vai construindo o que é chamado de ser social. O ser que consegue viver respeitando os limites, respeitando as regras, as leis, né? E é chamado assim de um ser social. Então, quando vocês ouvirem a frase um ser social, vocês estão ouvindo um conceito de que são seres humanos que conseguem viver, né, sem conflito dentro de uma sociedade, ou um conjunto de seres humanos que conseguem viver em uma sociedade utilizando valores, virtudes, reciprocidade, moral, ética, para que haja um bom convívio, tá certo? Então, continuando. O ser humano está, pois, originalmente vinculado à comunidade que nasce. A pessoa cresce, afirma-se como ser e alcança a maturidade no relacionamento com as outras pessoas e sente o dever cumprido, quando se empenha em dar à sociedade o que dela recebeu. Então, esse outro trecho fala de quê? De que a gente sempre está vinculado à comunidade da onde a gente nasce. Não que a gente tenha que viver o resto da vida onde a gente nasceu, mas a gente cria vínculos afetivos com os vizinhos, com os amigos que estão lá, com os familiares. Então é muito comum que quando a gente deixa o lugar materno, o lugar onde a gente nasceu, a gente sinta saudade dos nossos familiares, da nossa família, dos lugares onde a gente passeava, onde visitava, até vamos dizer assim, das tradições, das comidas. Então, a gente pode notar esse relacionamento de saudade com o lugar que a gente nasceu ou com o lugar de onde a gente veio, é quando a gente muda para uma região ou para um país com uma cultura totalmente diferente da nossa. É que a gente sente esse choque e a gente sente esse vínculo de ligação que a gente tinha com o lugar onde a gente nasceu. Então, aqui está nesse trecho, o ser humano está, pois originalmente vinculado à comunidade que nasce. Mesmo que ele venha sair dela, lá ele deixou suas raízes. Então, é normal sentir saudade do lugar de origem, da onde a gente nasceu, porque lá a gente criou vínculo, não só afetivo, como também social, com os amigos de escola, com os amigos do futebol, com os amigos de passeio, de show, com os familiares, né, com a vizinhança. Então, é muito comum isso, né? E mesmo que a pessoa cresça, se afirme e alcance a maturidade no relacionamento com outras pessoas, ela sente o dever cumprido. Quando se empenha em dar à sociedade aquilo que ela recebeu. Professora, como é que eu dou à sociedade aquilo que eu recebi? Então, se eu recebi educação da sociedade, se eu pude me formar, se eu pude obter uma profissão, partindo da escola, partindo do que o Estado me propôs, né, do que aquela sociedade me deu, os valores, as virtudes,
a capacidade de estudar, o local correto para que eu possa estudar, possivelmente no futuro eu posso me formar um médico, eu posso me formar um professor, eu posso me formar um advogado, e eu posso retribuir aquilo que eu tive, né, que aquilo que foi dado a mim eu posso retribuir através daquilo que eu me formei, daquilo que eu construí, através do que eu recebi da sociedade. Então, quando a gente faz isso, a gente sente o prazer de dar o que recebeu. Então, a gente sente o prazer do papel cumprido, entendeu? Então, vamos lá. No próximo parágrafo vem dizendo, é o que chamamos de cidadania. Ou seja, entendendo-se por cidadão a pessoa que valoriza, acima de tudo, o bem-estar comum, empenha-se em resolver os problemas das sociedades e comunidades em que vive, coloca o bem comum acima de seus interesses ou de suas vantagens. Então, quando eu pratico o que o parágrafo aqui diz, que é quando eu dou aquilo que eu recebi, eu sinto o dever cumprido. E isso se chama cidadania. Eu estou praticando o meu papel de cidadão. Eu estou devolvendo à sociedade aquilo que eu recebi. A educação, as virtudes, a moral, a ética, os bons modos, né? A sociedade moldou meu comportamento. Então, a sociedade me deu os instrumentos para que eu pudesse me desenvolver. E dessa forma, eu retribuí de alguma forma, seja ela profissionalmente, afetivamente, comunitariamente. Então, isso é cidadania, é a prática do cidadão. Então, o que chamamos de cidadania, entendendo-se por cidadão, a pessoa que valoriza, acima de tudo, o bem-estar comum, aquela pessoa que valoriza o bem-estar de todos, não seu só, mas de todos como em comunidade. Empenha-se em resolver os problemas das sociedades e comunidades em que vive, coloca o bem comum acima dos seus interesses ou de suas vantagens. Então, essa prática, né, do dever do homem enquanto cidadão se chama cidadania. E agora a gente vai falar um pouquinho da vocação. A vocação é aquilo que permite ao ser humano transcender-se, ou então, que permite o ser humano evoluir, né? Não confunda com trabalho ou profissão. Nem é apenas um sentimento, ou um desejo, ou uma vontade que pode ser confundida com mera teimosia. Vocação é diferente. Vocação é a aptidão para trabalhar como quem cria, com simplicidade, prazer e muita maestria nas tarefas do dia a dia. Então, isso é vocação. Não é que não é que vocação seja ligada a um trabalho, uma profissão, não. Vocação é aquilo que você faz como se fosse a coisa mais comum do mundo no seu dia a dia. Você tem vocação ou aptidão para trabalhar com aquilo, seja com pessoas, seja com crianças, seja com animais, seja com o que for, você tem uma forma tão simples de fazer aquilo, que é como se muitas pessoas falam, que é você tem a vocação e já nasceu para fazer isso, entendeu? Essa é a questão da vocação. E para a gente usar a vocação da melhor forma, é preciso, primeiro, usar sua inteligência para enxergar aquilo que você ama verdadeiramente, mesmo que haja pessoas para te desestimular. Ou seja, usar a vocação de forma inteligente é enxergar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é prazeroso, que você faz sem ter alguém lhe obrigando. Mesmo que as pessoas ao seu redor tentem lhe desestimular, mas você continua fazendo aquilo. É a sua vocação, é o que você nasceu para ser ou para fazer. Tá certo? O segundo tópico é ser fiel ao que você verdadeiramente ama. Seja arte, seja ciência, seja na religião, ou literalmente qualquer coisa que dará sentido à sua vida, né? E a gente tem o costume de levar em conta as opiniões alheias, né? Aquilo que a gente faz e que nos dá prazer. E a partir do momento que a gente vê uma opinião diferente, a gente deixa de fazer. Mesmo que aquilo lhe traga prazer, você deixa de fazer pelo simples fato da outra pessoa ter lhe desestimulado. E não é verdade, não é bom fazer isso, não é verdadeiro. Porque a vocação é isso, é ser fiel verdadeiramente ao que você ama. Seja em qual área, ou seja em qual especificidade, tem que dar sentido à sua vida. Você tem que fazer porque você gosta e porque você acha que aquilo é bom para você. Então, o terceiro tópico da vocação é usar inteligentemente sua vontade para compreender cada vez mais suas escolhas. Então, para você chegar a toda essa consciência do que você gosta de fazer como vocação,
você tem que usar de forma inteligente essa vontade para compreender as suas escolhas. Mesmo que venha alguém ou alguma pessoa lhe desestimular, você sabe, porque você usou a inteligência, você sabe que você chegou naquele ponto porque você fez escolhas, né? E foram escolhas verdadeiras, escolhas que você gostaria realmente de ter feito. Então, tudo levou àquela situação. Então, quando a gente sabendo, né, do que se trata a vocação, que é aquilo que você faz por prazer e de forma tão simples que você faz como se estivesse fazendo qualquer outra coisa no seu dia a dia, e que você tem que trabalhar para que, mesmo que as pessoas venham a lhe desestimular, você continue fazendo aquilo que você nasceu para fazer, que é a sua vocação. Então, quando a gente fala no texto sobre o caráter comunitário da vocação humana, é justamente isso, esse caráter que a gente tem de viver entre sociedade, né, entre indivíduos, que nos torna uma comunidade. Mesmo naquela comunidade, cada ser humano vai ter uma vocação diferente. Cada ser humano vai fazer aquilo que verdadeiramente lhe traz prazer, aquilo que verdadeiramente faz por ser simples, por ser, vamos dizer assim, por ser uma aptidão que você nasceu para fazer. Então, no mundo artístico, a gente vê muito isso, vocação às artes, vocação para o teatro, vocação para a música, vocação para a interpretação. Então, o ser humano, ele nasce com essa vocação quase que natural. E o caráter comunitário é muito importante, porque a gente vive em sociedade. Seja numa sociedade pequena, numa cidadezinha pequena, ou seja numa cidade grande. Há uma necessidade dessa relação entre os seres humanos para que se construa algo maior, que é o bem comum. Aquilo que é bom para mim também vai ser bom para você. E, de certa forma, vai ser bom para todos os outros que vivem dentro daquela sociedade, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse caráter comunitário. A nossa atividade vem em seguida, onde a gente tem a primeira questão, onde vocês vão fazer uma pesquisa, tanto na internet como pode usar o dicionário de algumas palavras que eu utilizei no texto, como reciprocidade, como comunitário, como virtudes. Então, vocês vão fazer a pesquisa dessas palavrinhas, o que elas significam. E as outras questões que também está aqui no texto, né? Vocês vão ler, vão também assistir a videoaula para poder, então, responder a nossa atividade de hoje, tá? Desejo a vocês uma boa noite e bons estudos.